acredito que existe uma sociedade antes da pandemia e uma sociedade depois da pandemia também. É, eu acho que o principal desencadeador dessa situação toda foi o sentimento de impotência frente à pandemia. Não sabia o que era a pandemia, que tipo de tratamento ia ter e como é que ficaria o pós, né? E aí a gente está falando tanto dentro das nossas casas, né, com as nossas famílias, teve o lockdown e no meu contexto hospitalar, por não saber inicialmente, né, o que era aquela doença, como tratar, e o sentimento de impotência frente a ela também, né, de ver tudo acontecer, aquela sensação do e agora, o que, que eu faço, como eu ajudo de alguma forma, qual medicamento vai ter, se vai ter vacina ou não vai ter. E aí a psicologia foi muito importante em todas as áreas para tentar ajudar tanto os pacientes, os familiares e também os profissionais de saúde que estavam envolvidos naquele contexto e também se sentiam inseguros em como iam tratar aquilo, né? Seja no manejo com o paciente, com a família dele, tanto ao longo da doença quanto no momento do óbito também, que na época tiveram várias discussões de como é que seria aquilo, de ser lacrado, de não poder ter a despedida. Então, a psicologia, ela fez essa mediação, né, tanto com os familiares e também com a equipe na hora de fazer ali o manejo necessário para aquela situação. Na época da pandemia, um ponto que foi importante é que os profissionais de saúde estavam ali, né, ajudando todos os pacientes, os familiares, mas às vezes eles também estavam passando com familiares, né, com aquela doença, mas eles não podiam estar junto deles porque eles estavam cuidando de outras pessoas. Então, eles tinham que saber ali calcular qual que é a minha função aqui até enquanto profissional, eu sou um filho, eu sou uma mãe também, muitos deles ficavam no hospital assim 12, 24, 36 horas, com saudade da família, né, porque estavam ali naquele período de caos, assim, do que foi. E a psicologia, ela começou a ter a comodidade da terapia online também Isso é dentro perfeito. da pandemia, né? Que antes tinha aquela coisa, né, só do consultório e tudo mais, e com a pandemia a gente teve esse benefício que foi a terapia online, e aí a gente consegue alcançar pessoas de qualquer lugar, né, do Brasil, do mundo, enfim. E aí essas pessoas também se sentiram mais confortáveis, né, por não ter que ter o deslocamento, enfim, fazer isso no espaço de casa. Então, isso foi um ganho, né, uma resistência, vamos colocar, masculina, né, que Sim. na nossa experiência, os homens, eles têm uma tendência a não buscar a terapia, de achar que dá conta, que vai trabalhar mais, que vai sair ali com os amigos, tomar uma cerveja, que vai melhorar aquela situação, mas hora mais, hora menos, no momento de vulnerabilidade, aquelas questões aparecem. E geralmente, quem percebe é quem está ao redor, né, seja a esposa, os amigos, enfim, falam que tem que procurar uma terapia e aí eles têm essa resistência, por isso que no meu primeiro contato, na primeira abordagem, eu explico o que é a terapia e quais benefícios ele vai ter com aquilo. E aí a gente faz a explicação. Não é porque você tem um diagnóstico, não é porque eu vou te analisar para ver se você tem algo. Não, são para tratar questões que podem acontecer ali ao longo do dia a dia, seja no trabalho, seja dentro do relacionamento, questões do passado, traumas, enfim. E aí começam a entender, né, os benefícios. O ansioso, ele tem aquele comportamento de absorver tudo que está ao redor. É tipo esse copo com água aqui. Para o ansioso, todas as situações que ele vive ao longo do dia, da vida, é uma gota pingando dentro desse copo aqui. Chega uma hora que uma coisinha desse tamanho é a última gota que espalha. E aí ele perde o controle daquela situação, aí vira um caos. E para o ansioso, não sei se é assim como você também, ele precisa sentir que ele tem o controle da situação. Quando ele sente que não tem, ele entra em pânico, ele entra em caos, e aí ele precisa sentir em algum momento que ele conseguiu retomar aquilo. E aí, com terapia, a gente trabalha isso fazendo a ressignificação dos pensamentos, enfim. Por quê? Todos nós passamos por inúmeras situações. Às vezes parecidas, iguais, só que cada um vai interpretar aquilo de uma forma. E aí, na terapia, trabalhando a singularidade, Sim. a gente consegue manejar. Até que ponto isso é para você, isso é do outro, isso aqui você consegue ajustar, isso aqui não. E aí a gente trabalha com a inteligência emocional e aí ajusta tanto os pensamentos, as reações e os comportamentos também. Eu sou psicólogo plantonista, que fica responsável pelo CTI e pelo pronto-socorro, que envolve politraumatismo, sala vermelha, AVC, enfim.
O meu trabalho no CTI, ele tem um enfoque maior com as famílias, porque a maioria dos pacientes eles estão em estado grave, entubados, então eu faço o acompanhamento desses familiares nos horários de visitas, na hora que vão receber um boletim médico, ou vem aquele familiar que nunca tinha entrado num CTI, nunca tinha visto um familiar entubado, enfim, aí a gente faz esse acompanhamento, dá as orientações, participa também das corridas de leito, enfim. E no setor de politraumatismo, sala vermelha, aquele paciente que sofreu um acidente, algum tipo de trauma, aí a família vem desesperada para ter algum tipo de notícia, algum acolhimento, e a gente faz esse suporte inicial para tentar dar o manejo, enquanto a equipe médica vem depois para conversar com a família. Fazemos atendimentos em contexto de urgência, paciente vítima de uma tentativa de autoextermínio, a gente pode falar mais sobre isso também. Acompanhamento no comunicado de óbito, que é muito importante, a psicologia no Hospital Municipal de Contagem está presente nos comunicados de óbito, então a gente entende que é muito importante estar ali, porque tem família que já está num contexto de acompanhar todos os dias, o familiar ali no CTI, enfim, só que ninguém está preparado para receber a notícia que o seu familiar, que seu pai, sua mãe, seu irmão faleceu. Então, a gente participa ali dessa conversa, do momento do óbito e dá as orientações, tanto para essa família que já estava acompanhando, quanto para aquela família que não sabia de nada, o familiar está vindo trabalhar, sofreu um acidente, chega ali totalmente perdida e a gente faz esse suporte também. É importante a terapia para você saber lidar com questões como essa, porque às vezes você vai encontrar situações com que você já passou na sua própria vida. Então você tem que saber ressignificar para dar o acolhimento para aquela família. Não é que você se torna frio, mas você se sente preparado para acolher aquelas pessoas. Porque assim, dentro do hospital não tem como você planejar o seu dia, principalmente num plantão. Você chega às 7 da manhã, você não sabe o que você vai encontrar. No consultório, você consegue planejar um tipo de atendimento para aquele paciente. A demanda dele é relacionamento. Ele foi um trauma. No hospital, você chega e simplesmente está aberto para o que tiver, o que chamar você para você atender. Então, eu, por exemplo, tenho que saber equilibrar consultório e hospital também. Eu tenho mais uma pergunta para o Thiago. Eu tenho mais uma pergunta para você, meu amigo. O motoboy, quando ele chega acidentado, qual a primeira coisa que ele pergunta que tá bem? A moto. Eu sabia. Quando é que eu posso ir embora? Se vai demorar muito. Minha moto tá legal? Minha moto tá bem? E os que mais evadem do hospital são os motoqueiros também. Eles não aguentam Um ficar abraço até a o final, todos os moto entregadores e Um abraço para motoboys. todos os Um abraço motoboys. pros meninos lá do clube. O Thiago falou uma coisa que eu vou complementar aqui, Gessimel. Eu trabalhei num hospital em Belo Horizonte, no qual eu tinha que fazer cobrança particular dos pacientes. Sim. E eu, na maioria das vezes, eu tinha que visitar a ala onde a pessoa estava internada. Cara, Sim. a nossa mente, bicho, quando eu via criança, eu desabava. Não dá. Quando Pesado. você via criança em algumas situações que você tinha que ir visitar, fazer um contato, fazer uma cobrança, ter uma certa ali, sei lá, uma certa Manejo, empatia, né? um certo manejo, cara, eu me quebrava por dentro, Thiago. Eu fico imaginando vocês ali no hospital, porque é difícil, irmão. Tem que ter um equilíbrio, porque ao mesmo tempo que você vai para manejar alguma situação, seja uma situação de crise, ou um paciente que entrou em uma parada cardíaca, a família estava ali do lado, você tem que tentar acalmar a família, né? Você não vai tranquilizar, porque tranquilizar quando o familiar estiver bem, né? Você tenta dar algum tipo de suporte ali. E ao mesmo tempo, o psicólogo dentro do hospital, vou levantar uma polêmica aqui, ele tem uma função quase que de vilão. Gostamos de polêmica. Polêmica, meu, Por que que eu adoro. falo que, Dá às uns vezes- excelentes cortes. Por que eu falo que às vezes o psicólogo hospitalar tem uma função quase que de vilão? Quando você chega lá na recepção e você chama familiar de fulano e tal, e a família vem, e você se apresenta como psicólogo, eles já imaginam que algo ruim está no ar, que você vai falar alguma coisa ruim e tudo mais. Na maioria das vezes, na minha função, geralmente vai comunicar algum tipo de diagnóstico, até mesmo óbito, enfim. Só que até quando a gente vai fazer uma triagem no leito, quando a gente chegou, eu sou psicólogo, sou Thiago, enfim, a pessoa já assusta. Mas por que o psicólogo está vindo conversar comigo? Que ele espera ouvir o médico, o enfermeiro. E aí, quando o psicólogo do hospital chega,
o paciente, o familiar, às vezes ele tem esse impacto inicial e a gente tem que explicar, olha, não, eu estou vindo fazer uma triagem para te conhecer, para saber se você precisa de um acompanhamento ao longo da internação. Então, é importante essa observação. Se é o familiar que está ali visitando, é um sentimento de impotência, de estar ali do lado do leito, esperando uma notícia que ele não sabe qual vai receber, ele tem que repassar para quem não foi, né, os outros familiares, que às vezes fazem perguntas que eles nem sabem responder. Então, a gente tenta orientar de alguma forma, olha, se você está se sentindo assim, a gente está aqui acompanhando, seja aqui no horário de visita, antes, depois, é um acolhimento multidisciplinar. Tem psicólogo, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, fono, serviço social, que é muito importante. Então, a gente tenta fazer esse acolhimento com a família, porque ali eles chegam para visitar, desamparados, e vão embora mais ainda. Às vezes recebem uma notícia que eles saem de lá otimistas, às vezes recebem uma que sai mais pessimista, mais desanimada. Então, a gente tenta estar ali para fortalecer, para que consigam estar ali todos os dias, que é muito importante a família estar ali do lado, dando força para o paciente também, participando do processo. Participar de... É entender que a terapia não é só ali no momento que você está conversando com o seu psicólogo. É no seu dia a dia de você aplicar aquelas orientações, os exercícios, para que você consiga ali no seu dia a dia tentar, isso deu certo, então eu vou colocar lá na terapia que ok, isso deu. Isso aqui não deu muito certo para mim, então você vai discutir com o seu psicólogo para na hora que acontecer de novo ou parecido, você, agora eu vou tentar por esse caminho aqui. Na terapia, a gente levanta oportunidades, caminhos. Olha, você vai discutir a situação A, B ou C. Aí, Jade, qual que é melhor para você? O A, o B ou o C? Thiago, eu acho que é o A. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Ao longo desse caminho, vão ter obstáculos. A gente vai desviando, às vezes você vai cair, o psicólogo vai te levantar de novo, mas é sobre você. A terapia é um espaço que é seu, para você utilizar, é seguro, que você conversa ali, fica ali. É entre você e seu psicólogo. Por isso que a Angélica falou, é uma conexão que você tem ali com o seu psicólogo, uma confiança, que você vai tratar questões que você não consegue falar com seu pai, com sua esposa, com sua mulher, com seu esposo. E aí, ali na terapia, você consegue desenvolver essas questões. Se você não... Sim, para você se cuidar, melhorar sobre alguma questão, primeiro você tem que aceitar que não está tudo bem. Se você sempre empurra para debaixo do tapete, acha que amanhã vai ficar melhor, vai distrair e tudo mais, você nunca vai ficar bem. Então, para você se cuidar, fazer uma terapia, primeiro você tem que aceitar aquele processo, deixar que alguém de fato te oriente, para aí sim você se reorganizar. Costuma procurar uma ajuda só quando está assim, aos 45 do segundo tempo. Quando já não sente que já não tem mais o que fazer. Às vezes, por exemplo, não falando de terapia, né? Mas às vezes está doente, tem alguma outra coisa assim. Só quando a família quase que leva a força dentro do carro para ir procurar o hospital, né? Então, os homens têm essa resistência maior que as mulheres. Tratando Minha namorada é de Pitangui. Aí ela mora em BH porque ela estuda na UFMG e tudo mais. Agora ela já se considera uma Belo Horizontina também. Belo Horizontina também. E eu novamente quero agradecer pelo convite, né? Foi uma honra ter participado aqui do podcast com vocês, conversar sobre saúde mental, vários temas importantes aí do nosso dia a dia. E me seguem lá nas redes sociais, @psi.thiagonobre. Estarei de braços abertos para poder cuidar de todos vocês. E fico aqui à disposição, convite para aparecer novamente, para a gente conversar mais de psicologia e tudo mais de BH.